Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado por mais um dia. Você está assistindo aqui os nossos conteúdos. Que Deus te abençoe. Peço gentilmente, comente esse vídeo, curta ele e se você puder, compartilhe. Nos ajude a espalhar essa boa nova. Vamos refletir hoje o nosso devocional em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, que diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Qual é a primeira lição, irmãos, que Tiago nos ensina aqui? O verso 2 nos mostra olhar as provações e ter isso por motivo de alegria. Parece loucura tudo isso, não é mesmo? Mas eu te desafio a ler Tiago. Leia Tiago e você verá que ele ensina o seguinte: se você necessita de sabedoria, peça a Deus que dá de forma generosa e então vocês vão provar daquilo que está escrito lá no verso 12. Vocês serão bem-aventurados. Serão bem-aventurados aqueles que suportam com paciência a provação. Grave isso no seu coração. A fé vai lhe produzir alegria, irmão. Os que suportam receberão a coroa da vida. Mas olha só, Deus, ele não tenta ninguém, mas ele prova, isso sim. E por que Deus prova? Porque as provações, elas vão nos revelar nossas raízes. As provas, elas não chegam por acaso, irmãos. E Deus está por trás de cada provação. Perceba uma coisa, Tiago ele não está dizendo assim, olha, fingem como isso é divertido. Mas sim ele está dizendo, lembrem-se do que Deus está realizando com tudo isso. Eu vou repetir para que isso fique gravado no seu coração. Lembrem-se do que Deus está realizando com tudo isso. Deus usará as provações, irmãos. E para que Deus usará essas provações? Para tornar os cristãos equilibrados. Para nos aperfeiçoar no tipo de pessoa que fomos criados e salvos para ser. A fé, irmãos, ela cresce ao aprendermos a perseverar no sofrimento. Lembra de Romanos 5, 3, 4? Diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Que você tenha um lindo dia, meu irmão, sabendo que as provas, elas não chegam por acaso. E que Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele está por trás de toda a provação. Para que você seja maduro, para que você seja íntegro e completo. Eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Pensa numa provação que você tenha enfrentado recentemente ou que esteja enfrentando. Depois, faça essa pergunta. Por que será que essa provação roubou ou rouba a sua alegria? E por fim, você consegue ver uma maneira de crescer em perseverança e de se tornar um cristão maduro por meio dessa provação? Reflita nessa palavra de hoje e seja cheio de toda a bondade de Deus. Que o Senhor te encontre no meio dessa provação toda e que Ele se revele a você de tal forma. Clame a Ele por sabedoria, irmão. Clame a Ele por sabedoria. Ele vai te dar, porque Ele dá de forma generosa. Tenha fé nisso. Saiba que as provações, por mais que pareçam ser duras e difíceis, e são mesmo, elas têm dias contados. Há uma coroa reservada para aqueles que permanecem, para aqueles que suportam, e é a coroa da vida. Que o Senhor te encontre nesse dia, no meio da sua luta, no meio da tua dor, te dando paz e te enchendo de vigor para suportar esse dia mau. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a Ti, Senhor, dissipe mesmo, Senhor, o caos, Pai. O caos que estamos vivendo. Coloca a ordem, Senhor, no caos das nossas vidas, Pai. E que essas provações, Senhor, que estamos passando, que meu irmão, minha irmã está passando neste momento, Pai, que isso não seja para a morte, que isso não seja para a destruição, mas que isso seja para a vida, Pai. Produz em nós mesmos essa perseverança de permanecermos, Senhor, pacientemente esperando no Senhor. Que as nossas raízes que são reveladas diante das provações venham mostrar
mostrar, Pai, que elas são profundas, no Senhor e que as nossas vidas elas são nutridas exatamente porque nossas raízes estão em Ti. Guarda, Senhor, o Teu povo, Pai. Livra o Teu povo de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê um dia lindo na presença dEle. Fiquem na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!